Diegão. E aí, gente, tudo bem com vocês? Não, acho que não tá tudo bem, não. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tá fraco ainda. Galera, tudo bem com vocês? Ainda tá fraco. Galera, tudo bem com vocês? Ainda tá fraco, mas eu vou deixar passar. Gente, eu estou muito feliz de poder estar aqui. E assim como a Cláudia foi desafiada essa semana, eu também fui muito desafiado em trazer essa palavra. O Senhor ele foi colocando coisas diferentes no meu coração do que eu já havia feito. Ele foi me tirando da minha zona de conforto. E compartilhando com um amigo que eu estaria ministrando aqui essa noite, ele até brincou comigo, ele falou: Diego, você não vai ministrar sobre máscaras de novo, né? Porque, olha, se você ministrar mais uma vez sobre isso, você vai pedir música no Fantástico. E aí eu queria dizer para vocês que não, o assunto não vai ser esse. E antes de entrar no assunto, eu queria dizer que essa noite, vocês vão construir essa ministração junto comigo. A gente vai fazer isso junto. Então, para a gente começar, eu queria saber se vocês vão aceitar todos os desafios que eu vou fazer essa noite. Quem vai aceitar, faz assim com a mão. Pouca gente. Dá um grito também, quem vai aceitar o desafio essa noite. Agora sim. Então, o primeiro desafio é que todo mundo fique de pé. Obrigado, Vanessa. Então, gente, nós vamos começar essa noite nos alongando. Então, eu queria pedir que todo mundo fizesse, vou subir aqui em cima, que fica melhor, que todo mundo fizesse isso aqui comigo, ó. Vocês me acompanhem, não sou personal, não faço educação física, vocês percebem, né? Mas me acompanhem aqui, vamos tentar. Então, ó, primeiro vamos começar todo mundo pulando assim, todo mundo assim. Eu quero todo mundo se alongando, porque Jesus está alongando a gente hoje, está nos esticando. Todo mundo assim. Agora, gente, todo mundo assim, ó, pro lado de cá, todo mundo. O máximo que você puder. Agora para o outro lado, assim. Isso. Agora estica as mãos assim para cima, chacoalha ela assim, fica na ponta dos pés. Isso, todo mundo, todo mundo. Agora uma salva de palmas para Jesus. Vamos permanecer todos de pé ainda. Ele está nos esticando hoje. Ele está nos preparando, porque diferente do sol, que assim como ele nasceu hoje, ele vai nascer amanhã. Amanhã nós vamos estar vivendo algo novo, algo diferente do que nós vivemos hoje, porque o Senhor, Ele nos renova todos os dias através da sua palavra. E eu queria pedir que agora todo mundo se assentasse. E por isso, feche os seus olhos rapidinho, vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Senhor: Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor nos estique, que nessa noite nós possamos sair de forma diferente de como nós chegamos aqui, que nós não sejamos os mesmos, e que amanhã, Deus, nós possamos viver algo novo, que todos os dias o Senhor possa nos renovar, no nome de Jesus, amém? E quando o Leandro, ele me fez esse convite, ele falou assim: Diego, eu queria que você levasse uma palavra para os jovens dentro da série de mensagens inconformados, que você falasse em como a gente ser bênção para essa geração em meio ao Covid, em meio a tudo que está acontecendo, porque a gente tinha tantos projetos, né, como juventude, tantas coisas planejadas de 2019 para 2020, e aí veio a pandemia, a gente parou e teve que esperar, mas o Senhor está nos chamando a retomarmos cada um desses projetos, esses sonhos. Algumas coisas vão precisar ser adaptadas? Vão sim, mas o Senhor ele nos chama a continuar caminhando. E o Senhor ele é muito bom, porque Ele me desafiou e Ele colocou uma coisa no meu coração, que o desafio não seria só para mim, que o desafio seria para todo mundo que estivesse aqui, mas eu quis dar um desafio especial para dois amigos meus, que não são da igreja. Eu queria agora que vocês olhassem para a lateral. Aquele é o Mateus, e aquela é a Ana Laura. Eles são amigos meus, cristãos também. O Mateus da PIB de Nova Estrela, e a Ana Laura, se eu não estiver errado, da comunidade Tameon, que às vezes eu erro um pouquinho esse nome. E o que eles estão fazendo ali? Se o objetivo essa noite é nós mostrarmos em pequenos detalhes como sermos bênção na vida das pessoas,
eles vão usar um dos dons, um dos talentos que o Senhor deu para eles, a arte. Então eles estão ali desenhando aquilo que o Senhor está ministrando no coração deles essa noite. E no final dessa noite, a gente vai mostrar para todo mundo aquilo que o Senhor tem falado ao coração deles, e é algo que eles vão entregar para alguém especial, alguém que o Senhor já tem falado com eles, para que a gente possa ver que no pequeno detalhe, num simples desenho, Deus ele age e ele pode nos usar para abençoar outras vidas, tá? Então, fica aí com o coração cheio de expectativa, porque eles vão trazer para a gente no final. E como o Leandro falou, a série de mensagens é Inconformados. E dentro desse tema, eu comecei pensando, a gente fala tanto em ser inconformado, em fazer a diferença, em isso, em aquilo, mas na real, lá no dicionário, o que significa esse termo, inconformado? O que significa essa palavra? E aí, eu comecei a procurar, a pesquisar, e essa palavra, ela vem de origem derivada da palavra formar. E formar é quando a gente cria algo, quando a gente dá forma. Então isso é formar algo. E essa palavra, ela tem dois sufixos, se eu não me engano, dois termos que vão vir primeiro. Que um é o termo com, e aí a gente forma a palavra conformar, que é o que? É dar forma. Então quando eu pego a água e coloco dentro desse copo, eu estou conformando a água ao molde desse copo. E muitas vezes, nós estamos vivendo assim, conformados ao lugar onde nós estamos, conformados com o pecado, conformados com tudo que está acontecendo de ruim no mundo, porque nós estamos conformados em vir todo domingo ou todo sábado na igreja e adorar ao Senhor aqui, mas quando nós saímos da porta da igreja para fora, nós nos conformamos ao ambiente de lá, e nada muda. E aí então, vem um outro sufixo inserido antes da palavra conformar, que é o in. Então, inconformar, que é justamente ao contrário. É eu não me moldar a essa forma, é eu me desfazer desse formato, e assim criar uma forma nova. Eu não me submeter a isso, eu ser diferente. E isso me traz muito texto que já foi lido aqui, tem sido lido bastante nessa série de mensagens, que é Romanos 12:2. Não vos conformeis ao padrão deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que o Senhor ele fala comigo nesse texto? Que nós já sabemos, então, que a vontade de Deus, que Deus tem uma vontade para cada um de nós. E é um dos objetivos dessa série de mensagem, que nós entendamos qual a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a vida de cada um. E nós sabemos também, através desse texto, que a vontade de Deus, aquilo que Ele tem para nós, é bom, agradável e perfeito. E isso é algo que mexe muito comigo, porque quando Deus fala alguma coisa, Diego, faz isso, ou Diego, faz aquilo, e é algo que eu não quero fazer, eu fico, Deus, mas eu não vou fazer isso, Deus, mas eu não vou fazer isso. Aí eu lembro desse texto, eu falo, não, mas se essa é a sua vontade, se a sua vontade é boa, agradável e perfeita, então eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a sua, mesmo não querendo. E aí eu vou e faço a vontade de Deus, e a misericórdia dele vem, e eu entendo o quanto aquilo realmente era muito melhor para a minha vida. Só que não basta a gente simplesmente entender isso. O texto, ele vai falar que para a gente experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ter uma renovação na nossa mente. A nossa mente precisa mudar, ela precisa ser transformada. E essa transformação, ela vai acontecer somente quando a gente não se conforma, ou quando a gente se inconforma com o padrão deste século. O padrão deste século é com o mundo. E o mundo que a gente fala aqui é tudo que está acontecendo hoje. Quando a gente não se conforma com essas coisas, quando a gente não se aceita, se conformar nisso, aí a gente começa esse processo. Por isso que é muito importante a gente participar de cada uma dessas ministrações que tem tido da série Inconformados.
porque elas vêm nos ensinando e nos mostrando aquilo que nós precisamos dar o primeiro passo. Como Wesley falou, nós temos que ser inconformados contra o pecado. E aí a Cláudia veio na última semana e falou sobre sermos inconformados nos nossos relacionamentos. Sejam relacionamentos conjugais, de namorado, de amigo, de pai e filho. Nós temos que entender qual que é o padrão de Deus e qual que é o padrão deste século. E aí quando a gente entende o padrão deste século, e a gente entende que ele não é o padrão de Deus, e a gente não aceita viver isso, aí a nossa mente começa a se transformar. E aí quando ela começa a se transformar, a gente vai experimentando a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E aí tudo vai ficando mais claro, e a gente consegue entender muito bem o propósito que Deus tem para cada um de nós. E dentro disso, como eu disse, a gente vai ter alguns desafios. Porque o objetivo não é simplesmente eu vim aqui e eu falar, e a gente sair da mesma forma que nós entramos. Só que eu não consigo mudar na vida do Leandro algumas coisas. Eu posso até chegar e falar, Leandro, olha, eu acho que isso e isso não está de acordo com a vontade de Deus, você poderia fazer diferente. Mas somente o Leandro pode tomar essa decisão. Somente eu posso mudar e ser inconformado com aquilo que precisa ser mudado na minha vida. E somente você pode se inconformar, dar um basta e mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E é por isso que eu quero fazer um segundo desafio agora. Um desafio que nos leva a sermos bênção para as pessoas à nossa volta. Um desafio que nos faz, que nos tira da nossa zona de conforto. E aí eu queria pedir que todo mundo pegasse o seu celular, que esse vai ser um desafio bem prático. Deixa eu desbloquear o meu aqui. Beleza? Estão conseguindo aí, galera? Caso você não conseguiu, pode fazer o desafio e quando você conectar na internet vai cair também. E assim, vamos prosseguir com esse desafio. Agora, peraí, deixa eu entrar no meu aqui também. Você vai lá no Stories. Deixa eu tirar, da frontal. Deixa eu apontar para vocês. E aí você bate uma foto. Aí pode bater uma foto aqui de mim, sei lá, da sua Bíblia, do que você quiser. Bate uma foto. Agora que você bateu a foto, pelo visto vai aparecer um monte de foto, todo mundo apontando para cá. Você vai lá nas configurações, que eu não sei o nome que fala, e você vai abrir uma enquete. Abriu a enquete, todo mundo abrindo a enquete. Não vale trapacear, vocês falaram comigo que iam aceitar os desafios dessa noite. E você vai escrever aí: posso orar por você? E aí você pode deixar sim, do outro lado não, ou como eu às vezes coloco, de um lado sim, do outro hoje não. Ou dos dois lados sim também, não sei, né? Exatamente, às vezes eu uso esse também. E aí você coloca essa caixinha de texto, tipo tá o meu assim, ó, a foto ficou meio embaçada, porque o meu celular não é muito bom ainda. E aí você vai clicar para publicar no seu Stories. Desafio, eu vou explicar ele melhor no final. Mas esse é o primeiro desafio que o Senhor tem colocado para nós, nessa noite aqui, para a gente se esticar. Para a gente ser confrontado, para a gente sair da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes nós ouvimos tantas palavras, como a gente tem ouvido aqui na igreja, tantas palavras de encorajamento, que tem nos motivado, e a gente chora aqui dentro da igreja, a gente se derrama na presença do Senhor. E quantas vezes eu mesmo venho aqui na frente e falo, não, eu vou mudar, mas aí o final de semana passa e na segunda a gente está igual. Então, para não dar tempo disso acontecer, a gente já começa com os desafios agora, para a gente começar a caminhar, sair da nossa zona de conforto. E para que a gente saia, isso, aqui. E para que a gente saia da nossa zona de conforto, eu queria compartilhar um texto que está no livro de Atos. Porque hoje nós vamos falar sobre 5 passos que nos levam a deixar o comodismo e a sair da zona de conforto.
conforme nós vamos dando cada passo desse, nós vamos caminhando em direção a sermos jovens inconformados. Então, se você quiser abrir lá para poder acompanhar comigo, em Atos 3, nós vamos ler o 3 e o 4. E assim, para contextualizar um pouquinho, nos capítulos 1 e 2 de Atos, o que acontece? Jesus, antes disso, Jesus ele morreu, ele ressuscitou, e aí a missão de pregar o evangelho, a missão de falar sobre tudo que ele fez, passa a ser dos apóstolos, os seus discípulos. E por isso esse livro se chama Atos dos Apóstolos. Ele traz o início da igreja, como que tudo começou após Jesus ele ter morrido em nosso lugar e ele ter ressuscitado e ele estar aos céus. E aí nos capítulos 1 e 2, a gente vai ver o quê? Que Jesus, após ter ressuscitado, ele veio, ele passou 40 dias com seus discípulos e ele subiu aos céus. E os discípulos começaram aí a sua jornada, digamos assim, de organização da igreja, de pregar, de falar sobre esse Jesus, de tudo aquilo que eles tinham experimentado nesses dias. E aí vai ter Atos 2, onde acontece um agir sobrenatural de Deus ali. E nós chegamos, depois disso, em Atos 3, aonde 2 dos 12 discípulos, eles estavam indo no templo. E esses discípulos eram João e Pedro. E quando eles estavam indo no templo, a passagem vai falar que em Atos 3:1, que certo dia, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. E o que eu percebo nesse texto aqui, em tudo isso que aconteceu, o nosso primeiro ponto, para sermos inconformados, há uma necessidade de uma ativação na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto, nós sermos ativados. E como isso aconteceu com os discípulos? Cara, eles passaram 3 anos com Jesus, se relacionando com Jesus. E após isso, o que está falando aqui? Eles estavam cumprindo suas disciplinas espirituais, eles estavam indo ao templo orar. Então, nós precisamos ser ativados, e nós vamos ser ativados através do nosso relacionamento com Jesus. E para ajudar nesse relacionamento, talvez você fale assim, Diego, mas o meu relacionamento não está muito bom. Cara, começa a conversar com ele, é oração, lê a palavra. Talvez você lê lá um capítulo e você não entende, aí você fala, Deus, estou entendendo nada, entendi nada do que está aqui, mas fala comigo, eu vou ler de novo. E aí aos poucos, a gente vai começando a se relacionar cada vez mais com Deus, e nós vamos sendo ativados. Então, parabéns, esses discípulos, eles estavam ativados, porque eles tinham tido encontro com Jesus, eles tinham um relacionamento com Ele, e eles estavam indo no templo, porque além de ter experimentado estar com Jesus, quando Jesus se foi, eles continuavam buscando Ele, conhecendo a palavra, orando, se relacionando. E aí na entrada do templo, tinha um paralítico, um deficiente, porque era costume daquela época. Na frente dos templos, pessoas com alguma necessidade, que eram considerados excluídos da sociedade, eles estarem ali na frente para pedir esmolas. Então tinha um paralítico lá, e esse paralítico, vendo eles, chama eles, para eles e pede ajuda. E aí a gente entra no nosso segundo ponto, que é a manifestação. Após nós sermos ativados, Deus ele começa a se manifestar através de nós. E a primeira coisa é uma percepção de ambiente que Ele nos dá. Então, ao perceber esse paralítico, ele pedindo esmola, eles percebem que naquele ambiente tem algo mais. Que o que aquela pessoa realmente precisa é da transformação, da cura na vida dela, da cura que vem através de Jesus. E então, eles manifestam ali a graça, a glória de Deus, e aquele paralítico ele é curado. E após ele ser curado, o que acontece? Ele, cheio de muita alegria, ele começa a acompanhar esses caras, porque esses caras deu mais que esmola para ele, deu algo mais. E aí, as pessoas começam a ver,
Porque aquele cara, ele tinha 40 anos de idade. Então, assim, eram muitos anos que ele ficava ali na frente, pedindo esmola. Então, as pessoas que frequentavam aquele ambiente conheciam ele. E aquelas pessoas viram, e como assim esse cara está andando normal? E começaram a querer saber o que estava acontecendo. E aí entra o nosso terceiro ponto, que é o estabelecimento da cultura do reino de Deus. Porque aquelas pessoas, elas perceberam a transformação na vida daquele paralítico, e elas começaram a querer ouvir sobre aquilo. E João e Pedro, eles começaram a pregar para aquelas pessoas. E eles foram pregando, e aquilo começou a estabelecer o reino de Deus. Então, quando nós abençoamos a vida das pessoas, Deus, ele se manifesta através de nós. Mas mais do que isso, nós fazemos parte do estabelecimento do reino dele. E algo muito maior do que a gente consegue ver, consegue imaginar, acontece. E aí nesse momento, o que vem também? Os religiosos da época, eles começaram a não gostar daquilo ali. Como assim? Esses caras estão falando de Jesus, e está tendo esse rebuliço todo, e está todo mundo prestando atenção, e todo mundo querendo ouvir isso. E eles foram lá e prenderam João e Pedro. Só que o reino de Deus estava sendo estabelecido de uma forma tão sobrenatural, que mesmo assim, naquela noite, quase 5.000 homens entregaram a sua vida a Jesus. Vamos dar um glória a Deus, gente? Um grito, alguma coisa? Foi quase 5.000 pessoas. Isso aí. Gente, é muita gente. Isso porque só se contabilizavam os homens. Então, assim, não sou assim nenhum estudioso tão teólogo, mas eu deduzo que naquele lugar, de alguma forma, também tinha mulheres, tinha crianças lá ouvindo, não sei, talvez eu esteja errado, mas eu acredito que foram muito mais pessoas. E tudo isso, por quê? Porque eles tiveram um encontro com Jesus, porque eles abençoaram a vida de uma pessoa, o reino foi manifestado e se estabeleceu ali naquele lugar. E depois disso, como eu disse, eles estavam presos, né? Mas o reino de Deus estava estabelecido ali. E as autoridades interrogavam eles e procuravam achar algum meio de manter eles presos, de fazer alguma coisa. Só que o que acontecia? O paralítico estava lá, dizendo para todo mundo, o Jesus me curou através desses homens. E aí eles não tinham o que fazer, porque a prova viva estava lá. E aí, a gente entra no quarto ponto, que é a urgência. Por quê? Esse pessoal, essas autoridades, eles viram que não tinham o que fazer. Mas como aquelas pessoas estavam causando algo ali, então elas tomaram a decisão de conversar com eles e falar, olha, a gente vai soltar vocês, mas para com esse negócio de falar de Jesus. E aí, o que eles falam? Em Atos 4. Deixa eu só achar aqui o versículo certo. Atos 4, 18 e 20. Então esses homens chamaram eles novamente, né? E falaram para eles não falarem de Jesus. E Pedro e João respondeu então para eles: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus nós obedecermos a vocês, ou nós obedecermos a Ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Cara, essa parte para mim, ela é fantástica, ela é sobrenatural. Eles estão dizendo ali, olha, tudo que a gente viveu com Jesus, no nosso relacionamento, tudo que a gente viu Ele manifestar, estabelecer, tudo que Ele tem feito, não é algo que a gente consegue guardar só para a gente. E ao mesmo tempo que eu acho esse texto sobrenatural, me bate um temor muito grande. Porque quantas vezes nós estamos aqui na igreja, vendo, ouvindo o que Deus tem para nós, o que Ele tem feito, a manifestação dEle, e a gente deixa de falar. Então assim,
essa parte me traz o entendimento da urgência. Porque assim, dentro do reino, das várias coisas que tem lá, a gente vai entender que assim, tem algumas coisas que são mais importantes, digamos assim, do que evangelizar. Tem coisas que são. Por exemplo, antes de eu evangelizar, eu preciso ter relacionamento com Deus. Então, o meu relacionamento com Deus, ele é mais importante do que eu evangelizar. Claro que, como consequência, eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus. Mas tem coisas mais importantes do que eu evangelizar. Só que o evangelismo, a gente falar de Jesus, ele é algo urgente. Sabe por que ele é urgente? Porque aqui, hoje, eu posso ter relacionamento com Deus, que foi o exemplo que eu usei. E eu posso evangelizar. Mas quando eu estiver na glória, eu vou ter o meu relacionamento com Deus. Mas eu não vou ter mais oportunidade de evangelizar. Eu não vou ter mais oportunidade de falar de Jesus para o meu pai, que ainda não entregou a vida a Ele. Eu não vou ter oportunidade de falar de Jesus para o meu colega de faculdade, de trabalho, de escola. Então sim, tem coisas mais importantes. Mas o evangelismo, nós falarmos o que nós temos visto e ouvido, ele é urgente. E para finalizar, após eles declararem isso e serem soltos, o que aconteceu? Cara, eles voltaram para junto dos outros discípulos, eles contaram tudo o que aconteceu, e aí sabe o que eles entenderam? Nós começamos a ser perseguidos, porque nós estamos falando sobre Jesus. E aí eles tinham uma opção, de vazar, de deixar isso de lado. Mas sabe o que eles fizeram? Eles oraram, eles fizeram uma oração poderosa, pedindo para que Deus colocasse mais ousadia neles, mais autoridade. E eles receberam uma unção especial do Senhor, e eles começaram a pregar com mais ousadia, com mais autoridade. E aí, se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver quantas coisas extraordinárias aconteceram. E por causa disso, nós estamos aqui hoje. E esse ponto, eu chamo de o próximo nível, o next level, como está na arte que os meninos fizeram. Sabe por que um próximo nível? Porque eles curaram a vida daquela pessoa. Eles manifestaram o reino ali. Eles sofreram lutas, mas eles perseveraram. E aí eles estavam prontos para ir para um próximo nível. E nesse próximo nível, esses ciclos eles se repetem. Eu preciso ter uma ativação, continuar o meu relacionamento com Deus, e eu vou manifestar novamente a glória de Deus, o poder dEle vai ser manifesto através da minha vida, o reino vai ser estabelecido, e eu vou entendendo que é urgente fazer isso, e o Senhor vai colocando em desafios novos, e aí talvez falar de Jesus para o meu amigo, que eu já consegui falar, não é mais o desafio. Agora o desafio é falar de Jesus na minha faculdade ou no meu trabalho, porque é um ambiente muito mais desafiador, e aí eu vou passar por isso, e aí o ciclo se repete, nós vamos cada dia avançando mais. Eu lembro que aqui, deixa eu só fazer uma pergunta, quem aqui já recebeu áudio meu de oração? Faz assim. Poucas pessoas. Para você que nunca recebeu um áudio meu de oração, funciona mais ou menos assim. O pessoal que é daqui da igreja, vocês conhecem a irmã Li, né? Vocês veem como ela faz a abertura do culto e sapateia. Os meus áudios é mais ou menos nesse nível. Só que não começou assim não, gente. Quando eu comecei, o Senhor falava comigo, eu não tinha coragem de mandar um áudio, de orar por alguém. Falava, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não é de Deus. Mas aquele desafio continuou. E eu lembro que eu comecei orando por 3 amigos que eram muito próximos meus. Cristãos também, porque eu sentia segurança neles, que se eu orasse, se eu falasse alguma bobeira, eles não iam se importar, isso não ia afetar o nosso relacionamento. E eu comecei orando por eles. E aí o que começou a acontecer? Eles começavam a me pedir para orar por outras pessoas. Ai, Diego, olha, lá no meu serviço está passando uma luta assim, ora pela minha patroa, ora por não sei quem. Aí eu orava e mandava um áudio para eles, e aí eu estava tranquilo, na minha zona de conforto, porque com eles eu estava confortável. E aí de repente um dia, um me mandou uma mensagem, olha,
tal pessoa, minha patroa, eu compartilhei aquele áudio seu, e ela queria que você mandasse, orasse por ela, posso passar seu número para ela? E eu falei, pronto, e agora, né? Falei, não, manda. E eu orei por aquela pessoa, e se manifestou ali o reino de Deus. E isso foram os níveis que o Senhor foi me levando. E assim, hoje de vez em quando eu estou orando, e assim, ora por fulano, eu vou lá e mando um áudio. Claro que no início o áudio tinha 15 minutos, 10, agora tem 2, 3, então, assim, a gente vai aprendendo a ser mais sucinto, mas foi porque eu dei esse primeiro passo. Através do meu relacionamento com Jesus, Ele foi me ativando, e aí Ele foi se manifestando, e tudo foi acontecendo. Não é porque eu sou sobrenatural, porque eu sou isso ou aquilo, ou porque 100% das vezes que eu oro e falo algo para alguém, é Deus falando. Algumas vezes sou eu mesmo, e quando isso acontece, é para quebrar o orgulho, para eu entender que eu dependo dEle, que não vem de mim, que vem dEle. E a gente não pode ficar só na teoria, de falar assim, não, eu vou orar mais pelas pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí entra o pedido do Leandro, Diego, traz algumas coisas práticas, para que nós possamos fazer, para abençoar a vida das pessoas. E aí eu trouxe algumas, aqui para estar compartilhando essa noite. Porque o Senhor, Ele estabeleceu tudo isso sobre nós, e uma coisa muito importante, o culto acaba daqui 20, 30 minutos. Mas o avivamento, o agir, o manifestar do Senhor, não. Ele permanece, Ele vai continuar. E nós devemos continuar manifestando o reino de Deus. E por isso, uma das primeiras ações que eu trouxe aqui, é uma coisa que a gente faz aqui na igreja, e que Deus, Ele bateu muito em mim da semana passada para cá, em relação a isso. Quantas vezes, por mês, o Leandro ou a Cláudia manda mensagem no grupo de jovens, falando que a gente está fazendo cesta básica para abençoar algumas famílias, e quantas vezes nós vemos, nós temos condição de ajudar com alguma coisa, mas nós deixamos para lá. Sabe, se a pergunta essa noite é como eu posso ser inconformado com o comodismo, como eu posso fazer a diferença, esse é o primeiro ponto que eu trago. Eu, você, nós podemos fazer a diferença através de atos de bondade. Seja através das cestas básicas, ajudando aqui na igreja, seja ajudando um vizinho seu que você sabe está passando por uma dificuldade, um amigo, um colega de trabalho. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos alguém aqui que está precisando de algum tipo de ajuda em algum nível, e nós podemos fazer esse ato de bondade. E eu falo isso porque o Senhor me confrontou muito, muito, porque há uns anos atrás, assim, eu passei por uma situação muito difícil. Eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, já estava na igreja e tudo mais, servindo ao Senhor, e eu vim para cá para fazer faculdade, então meus pais me sustentavam, e meu pai perdeu tudo, absolutamente tudo. Então assim, para vocês entenderem, eu estava num padrão de vida, onde todos os cultos que tinha na igreja eu ia, e depois eu ia para o centro lanchar. Eu ia, em ambientes, e aquilo não pesava no meu bolso, eu não me preocupava. Eu estava bem, e de repente, o meu pai, lá onde ele mora, que é lá no meio do Pará, mas ele não tinha R$10 para poder fazer uma ligação para mim e perguntar como eu estava. E aí, eu sozinho nessa cidade, o meu orgulho falava mais alto, e eu não pedia ajuda. E foi um tempo muito difícil, e o Senhor, Ele trouxe isso à minha mente. Porque nesse período, eu lembro que quando as coisas ficaram mais difíceis, eu tinha R$50. E eu passei 50 dias. E eu sei que foi a manifestação do reino de Deus, porque não faltou o arroz, não faltou o feijão para mim, porque o Senhor agiu de forma sobrenatural na minha vida. E eu fui muito confrontado na semana passada, quando a Cláudia mandou mensagem lá no grupo, porque o Senhor me trouxe isso à memória. Quantas vezes eu te supri, eu te sustentei, e hoje você tem condições de fazer isso por alguém, e você não está fazendo. Então foi um desafio, e eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou ajudar.
E aí eu contribuí. E o Senhor continuou falando, mas não é só isso, você pode fazer mais, você pode ajudar outras vezes. E o Senhor, Ele falou isso comigo, nós podemos, sim, abençoar a vida das pessoas. Se você parar para lembrar e analisar a sua história, você vai perceber momentos que o Senhor agiu com atos de bondade na sua vida. Com pequenos detalhes. Talvez não foi algo grandioso, mas o Senhor estava lá agindo. E Ele nos convida a retribuirmos isso. Um segundo ponto que nós podemos usar, que nós podemos fazer hoje para manifestar o reino de Deus, é através das nossas redes sociais. Sabe, nós podemos fazer vídeos, a Cauane, ela faz vídeos lá muito legais, uns de maquiagem, mas ela faz uns falando de Jesus também, que é top, eu sempre curto. E nós podemos fazer muitas coisas através das nossas redes sociais. Sabe, desde quando você terminar o seu devocional e Deus falou algo com você, você fazer um stories, compartilhar aquilo, você colocar um versículo, uma arte. E você pode fazer também aquilo que a gente fez hoje, que é algo mais desafiador, que nos tira um pouco da zona de conforto, de postar lá no seu story se alguém está precisando de oração. Então, depois que o culto acabar, mais tarde, você que postou, que aceitou esse desafio, olha lá aquelas pessoas que marcaram com sim. Porque assim, compartilhando com vocês, de vez em quando eu faço isso, assim, pelo menos uma vez por mês eu tento fazer. E quando eu faço, sempre tem 3, 4, 5 pessoas que querem uma oração. E aí eu vou e eu oro por aquelas pessoas, eu compartilho uma palavra de encorajamento e Deus se manifesta ali. E nesse final de semana, Deus Ele quer se manifestar dessa forma através da tua vida. E aí talvez você se pergunte, Diego, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou só pegar, vou mandar um áudio, vou orar. E como eu contei para vocês no início, eu orava áudios de 15 minutos, então, assim, a gente vai aprendendo com o tempo algumas formas de fazer isso. Então eu quero compartilhar com vocês agora, para que depois que vocês saírem daqui da igreja, vocês orarem por essas pessoas que estão precisando de Jesus, que estão clamando por Ele. Porque o passo maior não está partindo da gente de postar esses stories, está partindo dessas pessoas, de muitas, que não têm uma vida entregue a Jesus, de falar, cara, eu preciso disso, eu preciso do que esse Jesus tem a oferecer. E aí a gente vai olhar para isso e vai pensar, cara, eu tenho esse Jesus, e agora? Eu continuo acomodado, conformado, ou eu fico inconformado e eu dou um passo e eu ajo, e seja bênção, e seja luz na vida dessa pessoa. Então o primeiro passo, você vai olhar lá e ver as pessoas que marcaram sim. Aí tem o nome, tem o perfil delas, provavelmente se te segue você conhece, e aí você tira um tempo e ora por essa pessoa. E você ora e fala, Deus, abençoa a vida do fulano, eu não sei por que ele está passando, se o Senhor tem algo especial para eu poder entregar para a vida dele, que o Senhor fale ao meu coração, me dê uma palavra de encorajamento. E após você fazer isso, aí sim você vai fazer o contato com essa pessoa. Então esse contato a gente vai fazer de forma cordial, de forma simples. Você vai falar, né, se apresentar, a gente fala, oi fulano, a gente recebeu um desafio lá na igreja essa noite, quero estar abençoando a vida de uma pessoa, e você marcou que está precisando de oração, então eu vou estar orando pela tua vida. E se a pessoa pedir algo específico, você ora por aquilo, porque algumas pessoas pedem, algumas só marcam que sim, não pedem, e aí você manda aquele áudio de oração por ela. E o bom do Instagram é que o áudio tem no máximo 1 minuto, então assim, vamos fazer uma oração sucinta, que caiba dentro desse 1 minuto. Então, muitas vezes, quantas vezes eu já orei pela pessoa assim, tipo, eu não tinha nada específico para falar, e eu mandava o áudio, olha Deus, eu não sei o que o fulano está passando, mas eu sei que o Senhor sabe, então o Senhor abençoa a vida dele, ajuda ele nas necessidades dele, e era isso, era 30 segundinhos, e a pessoa me respondia chorando, e falando que tinha sentido a presença de Deus, que ela foi tocada, que o reino foi estabelecido ali. Então agora vocês já sabem como fazer e como dar sequência nesse desafio. E eu quero que você faça mesmo, que você cumpra ele. E aí esse desafio não termina aí, porque amanhã você vai ter tido esse retorno. E aí principalmente para a galera que é aqui da igreja,
para mandar lá no grupo de jovens o testemunho, compartilhar como foi a experiência para você, se foi bom, fácil, difícil, se as pessoas responderam, ou como que foi aquilo para elas. Compartilha lá, porque isso vai nos dar mais encorajamento, isso vai nos motivar também. Porque é muito legal quando a gente compartilha e vê aquilo que Deus está fazendo na vida do nosso próximo, do nosso irmão. E um terceiro ponto que nós podemos fazer para poder agirmos de forma prática em cima do que ouvimos essa noite, são através também de palavras de encorajamento, mas de forma pessoal. E como isso? Eu vi isso na internet, se eu não me engano, foi o João Paulo, do Céu na Terra, e eu achei muito legal, e aí eu fiz. Sabe quando você pede um lanche na tua casa? Apesar de que agora a gente está podendo voltar um pouquinho mais para o centro, mas geralmente a gente acaba às vezes pedindo um lanche em casa, e o entregador vai lá, deixar o lanche, a gente tem que pagar. É um tempinho para você dizer, pelo menos um Jesus te ama. E aí, cara, isso transforma a noite dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa está com o filho doente em casa, não sabe como vai pagar o aluguel, não tem o que comer. E quando você fala para ela, Jesus te ama, Ele está cuidando de você, isso traz esperança para a vida dela. Isso traz algo em que acreditar. Você manifesta o reino de Deus. E um outro exemplo é no mercado. Eu, como moro atrás do IG, eu vou muito lá. E às vezes as filas são bem grandes. E aí quando a atendente do caixa vai passar as coisas, você tem um tempo de conversar com elas. E eu sempre bato um papo. E eu sempre pergunto, oi, tudo bem? Como é que você está? E aí você tem uma oportunidade de falar um Jesus te ama, que Deus te abençoe, de entregar uma palavra de Deus. E aí, quando você fizer isso e falar, não, agora eu fiz, eu consegui, você pode subir o nível. Enquanto você estiver fazendo compra, você começa a orar e falar, Deus, eu não sei em qual caixa eu vou, não sei quem é essa pessoa, mas coloca algo no meu coração específico para a vida dela. E aí você se desafia, você vai lá e você fala. E você chega, olha, eu não sei se faz sentido para você, mas eu estava pedindo a Deus para que eu pudesse abençoar alguém aqui, e o Senhor falou isso ao meu coração, e eu senti de compartilhar com você. Faz sentido? Cara, se fizer sentido, amém, Deus é glorificado. Se não fizer, vai ser tratamento na sua vida, você vai entender que é Deus que faz, não é você, Ele faz quando Ele quer, e amém. E na outra semana, na outra vez que você for no mercado, você tenta de novo. Saia da zona de conforto, vamos ser inconformados. E para finalizar, eu queria pedir que todo mundo ficasse de pé, porque essas foram apenas algumas estratégias, mas eu creio que durante essa noite, durante essa palavra, o Senhor tem falado algo específico com cada um de vocês. Assim como o Senhor falou coisas específicas na minha vida, para que eu possa ser inconformado, para que eu possa dar o primeiro passo e agir, eu creio que o Senhor também tem isso na sua vida.